Vão sentar conosco aqui. Irmãos, eu quero, daqui a pouco eu vou passar para o pastor Milton Carvalho, mas eu quero só apenas, e depois ele vai apresentar os irmãos, né, que vieram de Boa Vista, né, e certamente tem alguns que não é da capital, né, talvez ele pegou, você é da capital aqui? Tem. Quem nasce em Roraima é o quê? Roraimense. Não. Maranhense. Maranhense, cadê? Maranhense. Quem é mais maranhense aqui? Cadê? Maranhense. Tem mais. Outro maranhense. Olha, que pensa. Ainda vai chegar mais maranhense. Então, irmãos, tem amazonense e como é que é? Roraimense, amazonense, piauense, maranhense, tudo com esse. Goiano, né, mineiro, tem mais aqui, tem baiano aqui, irmãos, cadê o tocantinense? Cadê os tocantinenses aqui? Que maravilha, né? Irmãos, hoje, que dia? Hoje, que dia do mês? 31 de agosto. Então é um dia que ficará marcado na minha vida, né, para sempre. 31 de agosto de 2014. Eu aceitei Jesus no dia 12 de abril de 82. Então agora nesse abril passado fez 32 anos que eu sirvo o Senhor. Eu era adolescente e Deus nunca deixou que eu viesse a afastar dos seus maravilhosos caminhos. Então, irmãos, existem datas que a gente nunca esquece, como da minha conversão, da morte da minha mãe, no dia 3 de maio de 76, né? Do meu nascimento, óbvio, né? No dia 24 de julho de 64, do meu casamento no dia 20 de abril de 85, do meu batismo nas águas no dia 7/7 de 82, do batismo com o Espírito Santo eu não lembro, da minha consagração a pastor no dia 11/7 de 98, a minha vinda aqui para Goiânia, a minha posse na outra igreja no dia 17 de junho de 2008, a conversão do meu pai ganhando para Jesus no dia 12 de maio de 2008, batizei-o no dia 17 do mesmo mês de maio de 2008, né? E ele partiu para o Senhor no dia 3 de janeiro de 2009. Então são datas que ficam marcadas na nossa vida, e essa do 31 de agosto de 2014 também será uma data que eu nunca vou esquecer. E também na minha despedida da igreja que eu dirigia no dia 1º de junho desse ano, né? Eu queria despedir no dia 17, que faria 6 anos completo, mas não deu. Mas no dia 1º nós entregamos. E outra data marcante também, dia 28 de junho desse ano, quando nós reunimos lá em casa, né, na minha área, e fizemos uma oração para iniciar esse trabalho. Então esse trabalho está com 2 meses e alguns dias, e Deus tem abençoado, Deus tem mandado pessoas, e aqui, pastor, cabe 300 pessoas em nome de Jesus. Nós vamos colocar aqui, ou Deus vai colocar, porque é promessa. E nós temos que fazer uma escada ali, irmãos, porque o bombeiro, a hora que vir aqui, o corredor aqui é pouco. Temos que fazer uma forma para trazer o cadeirante aqui para cima, porque já onde a gente prega o evangelho, paralítico anda, cego vê, surdo escuta, mudo fala, e as pessoas se convertem. Não é assim, irmãos? Até a gente conseguir fazer um grande tempo, porque a maquete está pronta, não é, Wesley? Estou esperando a hora que a gente dá o primeiro passo, é só pisar na água que a água se abre. Amém? Quem concorda comigo, dá glória a Jesus bem alto. Graças a Deus. Irmãos,
32 anos, até eu coloquei hoje na rede social. Na verdade, parece que eu não sou bom, porque se eu fosse igual a ele, era uma coisa maravilhosa demais. Mas a Bíblia diz que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem descendência. Então, na minha família, eu fui o primeiro crente ainda criança e ganhei a minha família para Jesus. E a igreja que nós fundamos na sala da minha casa, ou na casa do meu pai, na fazenda, existe até hoje. E a minha vida sempre foi luta na obra do Senhor. Deus esperou meio século, né? Agora vocês já querem saber da minha idade, porque eu sei que eu falo que eu tenho 30 anos, né? Mas Deus esperou entrar 50 anos para me dar um campo, para mim ser presidente desse campo, nós começar a formar um campo. Isso significa que eu vou me passar do 100 se Jesus não voltar. Eu fico até com isso, porque Deus fez a promessa para Abraão, eu tinha 75 anos. Deus cumpriu, ele tinha 100. E a Bíblia diz que ele viveu 175 anos. Então, se Deus deixou para cumprir comigo com 50 anos, provavelmente eu vou passar do 100. A minha mulher que segura as pontas aí, minha filha, viu? Essa mineira. Então, irmãos, e outra coisa, irmãos, foi ralado. Eu nunca tive um pai ou mãe, perdi minha mãe, eu tinha 11 anos. Com 8 anos já era leitor da Bíblia. E é interessante, tem que trocar essa pilha aqui, ajeita aqui, tira as pilhas aqui. Então, irmãos, as minhas consagrações sempre foram difíceis. Se consagrava os filhos de pastor, eu não sou contra, né? Mas se consagrava outros, e eu tinha 5 cargos na igreja, mas sempre eu ficava para trás. Então foi muito difícil. Então para mim foi, desculpa pastor, foi muito difícil, viu? E os irmãos sabem, para a gente começar esse trabalho aqui, o que eu tenho passado. Mas graças a Deus que, na verdade, se eu cheguei até aqui, primeiro Deus, depois a minha família, né? Tem uma família criada, depois eu vou apresentar aqui, a gente vai tirar fotos aqui, né? E Deus tem abençoado a gente poderosamente nessa região. Quando eu cheguei aqui em 2008, aqui era muito difícil, eu achei muito difícil. Vim de uma cidade interior de 50 mil habitantes, São Luís de Montes Belos, cidade linda e maravilhosa, só que muito quente, né? A 120 quilômetros daqui. Mas eu pensei que eu ia ficar aqui apenas 6 meses, e já para mais de 6 anos. Então agora, irmãos, nos estabilizamos aqui. E eu sei que Deus fará coisas grandes aqui, porque esta é a promessa dele e os irmãos conhecem. Aleluia, glória a Jesus. É porque a vida vai entrar, assim começa a chegar. Então, irmãos, essa é a nossa história, resumidamente. É uma história de luta, é uma história de perseguição. Em São Luís de Montes Belos nós levamos a missão em 91. Eu mais a Neide, né, a minha esposa, fizemos um tempo de 14 por 20. E eles tomaram de nós. Esse templo está lá em São Luís até hoje, um lindo templo, né? Tomaram de nós porque o pastor que foi não era pentecostal. E eu gosto de Pentecostes, sou pentecostal daquele até a alma, irmão. Quem é pentecostal aqui? Diga amém. Amém. Aleluia. Quem fala em língua estranha aqui, dá glória a Jesus. Né? Porque muitas vezes eu fui batizado, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Em 32 anos de fé eu oro mais do que quando eu aceitei Jesus. Viu, irmãos? Então o pastor não era pentecostal e eu orava e Jesus curava. E houve ciúme e eu tive que me afastar. E eles ajuntaram o presidente que era, né, irmão do pastor. E acabou que eu tive que entregar de mão beijada. Mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje eu estou numa capital, né, com a área metropolitana, tem mais de 2 milhões de pessoas, e aqui tem campo para crescer. E eu fico animado porque, né, a prova é que certamente eu vou viver muito tempo, porque se Jesus não voltar, nós temos muita coisa para fazer aqui. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu vou convidar, irmãos, eu vou convidar o Wesley mais o Arnaldo para cantar. Depois eu quero dar a oportunidade para minha esposa, para ela falar um pouquinho também aqui, e aí eu já vou passar para o pastor Milton. E ele vai fazer o que tem que ser feito, viu? Amém, irmãos? Eu vou apresentar
o pastor Milton, depois ele vai apresentar os irmãos, né? Depois ele vai apresentar os irmãos, mas esse é o pastor Milton, ele é presidente da Comater, é Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Estado de Roraima. Então, ele é o presidente da convenção, a qual nós estamos ligados na Comater, na CEADIF e na CGADB. Então hoje ele estará me dando posse desse trabalho aqui em Goiânia, como presidente desse campo que está começando a ser formado. Agradeço muito o pastor Milton, e não posso deixar também de mencionar o nome do pastor Carlos Rodrigues, que é o elo de ligação entre eu e o pastor Milton. Mas o pastor Milton já tem uns 4 anos que a gente namora, né, pastor? E agora hoje é o casamento, viu? A esposa do pastor Milton, a irmã Marinete está fazendo a ata ali, depois o pastor apresenta melhor. Então eu já estou passando, apresentando ele, os irmãos já ficam com fominha. Senta, pastor, daqui a pouco o senhor apresenta os companheiros. O Wesley, o Arnaldo vai louvar o Senhor, depois a Neide vai dar uma pequena palavra e o pastor Milton já estará com a oportunidade para fazer o que é devido a fazer. Amém?